Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nos colocamos diante do Senhor para meditar a terça-feira do tempo do Natal depois da Epifania. O Natal, devemos de recordar, este tempo natalício se encerra plenamente com o batismo do Senhor no próximo domingo, dizendo liturgicamente, apesar que ainda ontem celebramos propriamente o dia dos Reis Magos. E o que o Senhor tem a nos ensinar hoje? Ainda estamos nessa escola do menino Deus. Mesmo que o Evangelho já nos transporte a Jesus enquanto adulto. E devemos de aprender da humildade, do amor de Deus para com nossas vidas, correspondendo sempre ao seu amor. O Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 6. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Querem que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? E de ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos, e todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também de peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós o que podemos tirar deste evangelho conhecido nosso? Devemos recordar aquilo que não é trazido no início do Evangelho. Jesus atravessou com o barco e chegou do outro lado e encontrou essa multidão esperando. Essa multidão que eram como ovelhas sem pastor. Aqui devemos de olhar também para a nossa vida. O verdadeiro pastor, como nos disse estes dias de Natal as Sagradas Escrituras e nos demonstrou justamente na noite de Natal, é o próprio Cristo. Ele é o pastor dos pastores. Recordamos a meditação da noite de Natal? Os pastores, por que foram os primeiros a chegar ali? Porque Jesus era o pastor por excelência. Descendente de pastores como Davi, como Abraão. E assim também nós, enquanto multidão que buscamos a Jesus, muitas vezes nos encontramos como ovelhas sem pastores. Porque não tem quem nos alimente, quem nos guie no caminho de Deus.
Jesus é o guia por perfeição, porque ele é o próprio Deus encarnado. Mas muitas vezes necessitamos daqueles que façam as vezes de Jesus na terra e não encontramos, como aquele povo não encontrava. Por quê? Porque muitos daqueles que deveriam de guiar o povo de Israel não o guiaram. O conduziram por ensinamentos diferentes daquilo que o Senhor pedia, ou ainda se concebiam como mestres e pastores no lugar do próprio Deus de Israel. Infelizmente, em nossos tempos ainda encontramos muitos assim. Não somente entre os judeus, muitos entre nós. Pessoas que estão à frente da pastoral, à frente nossa, enquanto tempo de vivência religiosa, e que se sentem pastores no lugar de Jesus e não nos guiam para verdadeiramente como Jesus. Não fazem as vezes de Jesus. E aqui, em todos os níveis da igreja, podemos conceber isso. E Jesus continua sentindo compaixão da multidão, compaixão de cada um de nós, se nós realmente estamos buscando ao Senhor como ovelhas que buscam a voz do pastor que as guie, que conduz as suas vidas. E assim o Senhor quer nos ensinar como ensinou esta multidão muitas coisas. Ou seja, nos ensinar todo o necessário para a nossa vida, se nós nos colocamos na sua escuta. E temos continuado a nossa escuta com o Senhor. Não é que devemos de prescindir dos pastores que aqui estão e devem de nos ajudar no caminho, ou seja, aqueles que o Senhor colocou à frente da sua igreja para nos ajudar na via da santidade. Mas nós também devemos de nos colocar na escuta perfeita do Senhor através da oração e meditação. E temos realizado este momento de intimidade com o Senhor. E os discípulos querem despedir a multidão porque era lugar deserto e já era tarde, para que eles pudessem comer. Jesus respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos dizem o valor que era necessário para alimentar essa multidão: 200 denários. Jesus não quer que eles paguem, mas que eles alimentem a multidão como o próprio Jesus alimentou espiritualmente. Aqui agora vai ser o milagre da multiplicação dos pães. O Senhor que vai alimentar fisicamente a multidão. Mas Jesus, ao dizer aos discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer, indica que devem de realizar e continuar a sua obra. Não somente espiritualmente, mas quando possível também realizar a obra de misericórdia de alimentar os que têm fome. E continuemos ainda mais aquilo que o Evangelho diz. Todos sentaram, formaram grupos, e Jesus perguntou, antes disso, Jesus perguntou a ele: quantos pães tendes? 5 pães e 2 peixes. Somente Marcos vai nos dizer justamente a questão dos peixes. Nenhum outro evangelista vai tocar neste assunto. Alguns comentadores da antiguidade cristã vão dizer: por que 5 pães e 2 peixes? No sentido espiritual. Lógico, o milagre aconteceu. Porque o 5 recorda para nós 5 vezes 2, os 10 mandamentos. E por que 2? Porque estão divididos os 10 mandamentos em 2 grupos. O amor a Deus, do 1º ao 3º, e o amor ao próximo, do 4º ao 10º. Então isso também deve de alimentar o povo de Deus. Não somente o milagre da multiplicação que o Senhor sim realizou. Jesus não quer somente alimentar a alma como ele faz, a partir daquilo que lhes ensina, mas também o corpo. Mas para isso é necessário o cumprimento dos mandamentos e ensinamentos do Senhor. E também os 2 peixes, ao falar de peixes, recorda a natureza humana e divina de Cristo. Mas, além de multiplicar os pães e os peixes, o que mais nos recorda no Antigo Testamento? Justamente isso. Primeiro, que o povo de Israel
teve que pegar os pães ázimos para fugir do Egito naquela noite, sem terminar de assar. Então, Deus que se preocupa com o alimento do povo no caminho, depois o maná no deserto, e aqui, mais uma vez, se mostra o novo Israel. O Senhor que quer alimentar seu povo e quer nos alimentar no caminho. Qual caminho? O da salvação. Ele não tinha tempo nem para se preocupar com a sua alimentação, com a sua comida, porque se dedicava totalmente a evangelizar, a anunciar a boa nova. Ao ponto que nem percebeu a questão da fome, se poderíamos assim dizer entre aspas, do povo. Mas ele quer nos alimentar. A preocupação dele é nos saciar humanamente e espiritualmente, mais espiritualmente. E por isso dá o pão, que vai demonstrar desde já o milagre daquilo que vai ser a transformação do pão e do vinho em seu corpo, sangue, alma e divindade. Ele dá o alimento espiritual com seus ensinamentos e o material para nós. Mas ele se torna aqui então o pastor do seu povo, guiando e alimentando o povo, guiando e alimentando as ovelhas como deveriam de fazer os pastores do Senhor. E o que vemos aqui é algo esplêndido que acontece. Elias deu à viúva o que era indispensável para o seu sustento. Mas Jesus, ao contrário, dá com generosidade, com abundância. Porém, ele diz que aquilo que sobra deve de ser recolhido em cestos, e o faz os discípulos fazerem. Por quê? Para demonstrar que os bens que Deus nos dá não devem de ser perdidos, não devem de ser desperdiçados. Aqui vemos também a questão que nos recorda Moisés com o maná. Os dons de Deus, o alimento que Deus nos dá, o sustento que Deus nos dá, até mesmo material, não podemos desperdiçar, mas devemos de recolher. E recolher aqui não é para fazermos, por assim dizer, volume de coisas que recolhemos, mas, em especial, alimento espiritual, recolher para que não se perca em nossa alma. Aquilo que temos de sobra, devemos de também ajudar no sustento dos nossos irmãos. Nós temos realizado estas obras que o Senhor nos pede? Primeiro, de nos alimentarmos dele, espiritual e materialmente. Espiritual nos ensinamentos da igreja, na fé, na oração. Materialmente com seu corpo, sangue, alma e divindade, também o sustento do corpo que necessitamos. E a partir disso, também nós, como os discípulos, temos realizado esta obra do Senhor, de alimentar aqueles que têm fome do Senhor, de dar-lhes de comer da sua palavra, dos seus ensinamentos, do seu evangelho, da sua santidade. E quando nós temos a possibilidade ainda dar aquilo que o Senhor nos deu e que nos sobra para sustentar o irmão que necessita. Passemos agora à primeira leitura, que é da carta de São João, continuamos nela. E justamente este capítulo da carta de São João vai nos mostrar, ao longo de todo o capítulo, dos versículos 7 ao 21, que Deus é amor. E a caridade fraterna, o amor fraterno, é sinal dos cristãos. Comecemos com um trecho que hoje se nos apresenta. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Primeiro ponto, mais uma vez, voltemos. Para amarmos uns aos outros como devemos nos amar, devemos de amar primeiro a Deus, a Jesus, sobre todas as coisas. Buscar a Jesus como alimento espiritual nosso, como amor de nossas almas. E amando a Jesus acima de tudo, a Santíssima Trindade acima de tudo, conseguimos e concebemos amar os irmãos e irmãs de verdade. Não um amor falso, um amor sentimental, mas um amor verdadeiro, como Jesus na cruz.
Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. E aqui já nos cabe o questionamento. Estamos colocando Deus como centro do amor de nossa vida e a partir dele estamos aprendendo a amar as pessoas, até mesmo as mais difíceis. Porque quem ama o próximo nasceu de Deus, diz São João, e conhece, tem intimidade com Deus. Muita gente diz que tem intimidade com Deus, que reza tanto, que Deus me escuta e não sei o quê. Ótimo, espero que seja verdade. Mas Deus é o amor central da vida dessas pessoas, da minha e da tua. Porque se depois estou brigando, fofocando, fazendo intriga, arrumando confusão, dando contra-testemunho da minha fé, talvez Deus não esteja sendo o centro do amor. E a partir daí, eu não estou sabendo amar o próximo. Quem não ama não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é amor, diz São João. Não tem intimidade com Deus, porque Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. E voltamos ao Natal. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Então, a primeira parte do amor nos mostra que Deus nos amou por primeiro. Nós somente aprendemos a amar porque Deus nos amou. Quem diz que ama e não conhece o amor de Deus e não reconhece esse amor central que deve de ter na vida para com Deus, porque ele é o amor verdadeiro, não sabe amar. O amor de Deus é tão grande que deu seu Filho, como celebramos ainda neste tempo de Natal que nos resta nesta semana. Deus nos enviou seu Filho, tão pequeno, tão humilde, tão frágil, por amor a nós. Assumiu a nossa condição, nos deu tudo por amor, até dar-se a si próprio, numa manjedoura e depois numa cruz. Nós realmente temos aprendido a conhecer o amor de Deus por nós e por, como santos e santas, contemplarmos este amor tão grande de Deus por nós. Amamos a Ele de tal forma que, amando-o de volta, aprendemos a amar ao próximo da forma que lhe é devida, porque amamos a Deus como centro do nosso amor, o centro de nossa vida. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a reconhecer cada vez mais o amor de Deus para conosco. O amor tão grande de se dar em alimento através de sua palavra, através da Eucaristia, através da sua igreja, alimentando nossas almas e assim alimentando também por todas as bênçãos e graças que nos concede o nosso corpo, para que, reconhecendo todo este amor de Deus por nós, na sua doação, na sua entrega, na sua vinda numa manjedoura e na sua morte por nós numa cruz, possamos amá-lo de volta e, amando-o verdadeiramente como centro de nossa existência, aprendamos a amar a todos os irmãos e irmãs. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria e de todos os santos de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um excelente dia a todos.